A gente está numa série de mensagens, então, que a gente está chamando de O Chamado. A gente já teve 2 mensagens, hoje nós vamos entrar na terceira. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Abre a sua Bíblia, seu celular. Você que está em casa aí, gente, hoje também nós vamos ter a ceia no final do culto. Então, se der, vai lá rapidinho, separa os seus elementos. Pega um pedaço de pão de forma, um pouquinho de suco de uva. Se não tiver suco de uva, pode ser Coca-Cola também. O que importa é o nosso coração, né, gente? Não importa o que você vai comer, o que você vai usar nesse momento. Então separa, não tem suco de uva. Não tem problema, gente. Se qualquer coisa faz com água. Tá, gente, mas não deixa de fazer na sua casa também. Ter esse tempo com a gente também. O importante é o nosso coração. E o que representa aquilo que a gente vai estar fazendo naquele momento, tá bom? Então vamos lá, Marcos capítulo 1. Fala assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, estou a partir do versículo 14, tá? Agora já estou no 16. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão. Vou fazer uma pausa aqui, gente. Simão, que Jesus depois chamou de Pedro, né? Por quê? Porque Jesus, Ele não te chama da mesma forma como as pessoas te chamam. Jesus, Ele não te chama da mesma maneira, nem como você mesmo se chama. Porque pode ser que você se chama de uma falha, mas Jesus te chama de uma obra-prima. Então Pedro, né, que segundo os estudos, Pedro foi o cara que passou as recordações para que Marcos pudesse escrever o seu evangelho, né? Então vamos continuar aí. Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Logo os chamou. Então, vou fazer mais uma pausa aqui. A gente vê aqui que então ele estava andando à beira do mar da Galiléia e ele chamou Simão, chamou André. E aqui está escrito, logo os chamou. Quer dizer o quê? Imediatamente ele os chamou. Então o que isso quer dizer? Jesus não esperou eles entenderem o chamado deles. Jesus não esperou que eles tivessem uma confirmação do chamado deles. Jesus simplesmente ele chamou. Jesus não deu um treinamento ministerial para eles antes de chamar. Jesus imediatamente os chamou. E eles responderam a esse chamado. Logo os chamou e eles seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Então, vamos parar aqui por enquanto, depois a gente vai continuar. A gente vê aqui então, né, falando sobre chamado, o momento em que Jesus, ele chamou pela primeira vez Pedro, e ele chamou André nesse momento aqui também. Né? E a gente vê que ele, como eu falei aqui, ele os chamou imediatamente. E quando Jesus chama então, a gente lendo esse texto, a gente vê um padrão aqui. Qual que é o padrão? Pedro teve que largar a sua rede, certo? André teve que largar o seu pai. Não, Tiago teve que largar o seu pai, né? Zebedeu no barco. Então qual que é o padrão aqui que a gente vê? A gente vê que quando Jesus ele nos chama, quando a gente entra para dentro do chamado de Jesus, o que acontece então? A gente tem que sair para fora da nossa zona de conforto. Esse é o padrão que a gente enxerga aqui. E hoje eu queria falar com vocês, o tema da minha mensagem é conforto disfuncional. Conforto disfuncional. Quando a gente vê o contexto do cristianismo, a gente vê que Cristo, Ele não veio para nos deixar confortável. Tá? E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Quando a gente fala sobre disfuncional, a gente está falando sobre algo que não está cumprindo a sua função, né? Algo que está funcionando de maneira errada, é disfuncional, certo? Então o que acontece? Quando a gente não entende a função das coisas, a gente possivelmente vai quebrar ou vai machucar aquilo, quando a gente não entende a função das coisas. Muito disso acontece em relacionamentos, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava vendo umas crianças brincarem numa esteira, então tinha uma esteira lá, e as crianças colocaram a esteira na velocidade 12 km por hora, quem faz esteira aqui sabe que 12 km por hora é punk, né, gente? E aí eles, eram 2 irmãos e uma irmãzinha pequena. O que eles estavam fazendo? Estavam pegando a irmãzinha pequena e estavam querendo colocar ela na esteira. E sabe qual que era a brincadeira deles? Falou assim, nós estamos brincando de check-out no Walmart. Então eles estavam tentando botar a irmãozinha como se ela estivesse passando na esteira do Walmart a 12 km por hora,
né, falando que ia fazer check-out com a irmãzinha. Estavam vendendo ela por 15 centavos, gente. Falei, não, para com isso, gente. E aí o que acontece? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando a gente não entende a função de algo, a gente provavelmente não vai saber como usar aquilo. E muitas das vezes isso pode acontecer em relacionamentos com a gente, né? Muitas vezes a gente tem relacionamentos disfuncionais. Por que a gente tem relacionamentos disfuncionais? Porque muitas vezes você espera de alguém algo que aquela pessoa não vai poder depositar na sua vida. Ou muitas vezes você quer dar para alguma pessoa algo que ela não está pedindo para você. Eu vou falar para vocês, os relacionamentos mais disfuncionais que eu tive até hoje foram nesse tipo de situação, onde eu esperava de alguém algo que aquela pessoa não podia depositar da minha vida, ou quando eu queria fazer algo que a pessoa não estava pedindo para mim. Eu lembro que eu tive banda por muito tempo, e a gente morava no interior de São Paulo, né, em Pompeia. A gente mudou aqui para São Paulo capital, e aí eu decidi trazer os meninos da banda junto. E aí a gente tinha um escritório, eles moravam lá e tal. E eu lembro que eu sentia com isso uma responsabilidade muito grande com esses meninos, né? Tanto em relação a financeiro, quanto em relação a futuro, quanto em relação ao dia a dia da vida deles, né? Então, eu não conseguia fazer nada que eu não levasse eles juntos. Então, por exemplo, se eu fosse comer um hambúrguer, eu sentia uma responsabilidade de convidar e passar para pegar eles. E se eles não tivessem dinheiro, pagar para eles também. Se eu fosse convidado para ir num evento assistir, eu sentia a responsabilidade de tentar conseguir ingresso para eles poderem ir junto comigo também. E assim, eu senti esse peso. E aí teve um ano, isso foi durante um período de 2, 3 anos. Aí teve um momento em que Deus falou assim para mim, falou, está no momento de você começar a investir na sua vida. Você não pode só querer dar para eles, né, porque você também está impedindo eles de crescer. E aí eu lembro que eu senti isso, esse fardo céu das minhas costas, continuei ajudando, me preocupando, mas não dessa maneira assim de ter que levar eles para todo lugar. E aí eu vi assim, o ano que eu parei de fazer isso, foi o ano que eu vi eles mais crescendo, tanto profissionalmente, quanto em relacionamentos, quanto na vida. E aí eu entendi isso daí de Deus. Eu falei, muitas vezes os nossos relacionamentos, eles são disfuncionais, porque a gente não sabe para que eles servem, qual o propósito daquela pessoa está na nossa vida, seja ela para nos dar algo, ou seja para a gente dar algo para as pessoas. E aí quando a gente não entende a função desse relacionamento na nossa vida, ele se torna disfuncional para a gente. E o que acontece no meu ponto de vista? Por que muitas vezes o nosso relacionamento com Cristo ele é disfuncional? Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende o propósito pelo qual Cristo veio. E a gente relaciona, então, tudo que é conforto com Cristo. E tudo que é conflito e confronto com o diabo. E o que acontece então? Só que muitas vezes na nossa vida, pode ser que o diabo é aquele que está gerando conforto, e Jesus é aquele que está gerando conflito. E se você não entender isso, se você sempre relacionar conforto com Jesus e conflito com o diabo, muitas vezes você pode estar acusando o diabo de alguma coisa que na verdade Deus está querendo trabalhar na sua vida. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Porque a gente relaciona Jesus com conforto, e a gente relaciona o diabo com conflito e confronto. Com isso, a gente começa então a perder aquilo que Jesus está querendo fazer na nossa vida. Porque a gente acha que tudo que Jesus vai fazer na nossa vida é confortável, mas a gente estudando a palavra, a gente começa a ver que Jesus não veio para nos deixar confortável, mas Jesus foi aquele que veio para confrontar o sistema que nos aprisionava, que nos aprisionava e nos fazia escravos. Jesus é aquele que confronta. Jesus não é aquele que só conforta a gente também. E aí eu estava ouvindo a história até de um amigo, e ele falando assim que o pai dele ficou doente a ponto de... O pai dele faleceu, já é falecido. E o pai dele, quando estava muito doente, ele falou que ele começou a querer tomar conta de todas as situações. Então ele começou a cuidar financeiramente, ele começou a cuidar de tudo. Só que o que aconteceu? Ele sentiu que em um momento ele estava suprindo todas as necessidades físicas e financeiras do pai dele, mas ele não estava suprindo a necessidade emocional que o pai dele tinha de ser pai dele. Ele estava querendo tomar a posição do pai na família, querendo tomar a posição do pai em relação ao pai dele. E isso, ele falou, quase quebrou o relacionamento dele antes do pai dele falecer. Por quê? Porque estava disfuncional. Sabe, muitas vezes eu vejo que a gente quer isso na nossa vida. Talvez muitas vezes você quer ser o melhor amigo do seu filho. Só que isso não funciona, porque você tem que ser pai para ele, você tem que ser mãe para o seu filho. Senão a gente começa a construir relacionamentos que são disfuncionais.
Então, a gente tem que entender também no nosso relacionamento com Cristo, o motivo pelo qual Ele veio. E eu queria já começar deixando isso claro. Em nenhum momento a palavra fala que Cristo veio para nos deixar confortável. Ele veio para nos confrontar, Ele veio para confrontar o sistema. E a gente vê aqui o padrão, quando Ele chama Pedro, quando Ele chama Tiago, qual que é o padrão que a gente vê aqui? Tirando eles da zona de conforto. Então, para a gente entrar para dentro do nosso chamado, isso vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto. Pedro, ele teve que deixar a sua rede, que era o quê? A sua profissão. Tiago teve que se despedir do seu pai Zebedeu no barco e deixar o seu pai. O que ele falou para o seu pai? Ele falou assim: pai, Jesus está me chamando, eu agora vou parar de pescar por dinheiro e vou começar a pescar por vidas. Então, houve uma transição. O que é interessante aqui a gente entender disso? Que muitas vezes quando Jesus nos chama, você pensa assim: quantas vezes já vi isso? Eu gosto de doce, vou abrir uma doceria. Né? Só que, às vezes, não é uma doceria que Jesus tem para você abrir. Você está abrindo uma doceria porque você gosta de doce. Se você gosta de doce, você pode ir lá no Nanica e comer um banoffee, que é uma delícia, gente. Entendeu? Mas para você abrir uma doceria, você tem que ter muito mais do que gostar de doce. Você tem que saber fazer gestão, você tem que saber fazer marketing, você tem que saber fazer ter bom relacionamento com as pessoas. Então, a gente acha que muitas vezes, porque a gente gosta de algo, ou simplesmente porque a gente é bom em algo, que a gente tem que largar tudo para fazer aquilo. E na verdade a gente vê que não. Jesus, ele viu o talento. Então ele viu o talento que Pedro e Tiago tinham para pescar. E o que ele falou então? Eu vejo que vocês têm tenacidade, eu vejo que vocês têm habilidade, eu vou então exponenciar o talento de vocês e colocar vocês em relação a um propósito maior que eu tenho. Então Jesus pegou a ocupação que eles tinham e colocou eles em um propósito maior. Então, o que isso quer dizer para nós? Sabe, Jesus, ele nunca vai te chamar para fazer algo que você não saiba fazer. Então, se você não canta, ele nunca vai te chamar para ir para o The Voice, gente. Jesus não vai te chamar para ir para o The Voice se você não canta. Por quê? Tudo o que Jesus tem chamado a gente, o propósito que Ele tem para as nossas vidas, sempre vai estar dentro da nossa competência, mas ao mesmo tempo, sempre vai estar fora da nossa zona de conforto. Faz sentido isso aí, gente? Então, quando Jesus nos chama, vai estar dentro da nossa competência, mas fora da nossa zona de conforto. Tá? Então, às vezes a gente faz umas mensagens aqui para todo mundo sair daqui sentindo bem, né? Para todo mundo sair daqui com coração. Hoje é uma mensagem para a gente refletir. Sabe, será que você está numa zona de conforto hoje? Sabe, vamos continuar então a nossa mensagem aqui. Jesus fala para a gente: me siga, abandone o que é familiar e ande em fé. Muitas vezes a gente pensa que o medo é aquilo que é o oposto da fé, certo? Só que o medo, ele não é o oposto da fé. Para mim, o que leva ao oposto da fé é a familiaridade. A familiaridade leva a gente a ficar numa zona de conforto. O medo, a fé faz a gente ter que acreditar em algo maior, sabe, que está fora do nosso controle. O medo muitas vezes pode te levar à fé, mas a familiaridade pode te estagnar. Então, a gente tem que entender que muitas vezes o oposto da fé na nossa vida não é o medo, mas é a familiaridade, são as coisas que você está acostumado e que você acha normal na sua vida. E Jesus veio para quebrar tudo isso aí. E o que é interessante para mim, quando eu estava estudando esse texto, eu falei assim, porque assim, vocês sabem que os 4 evangelhos contam as histórias de Jesus, e eles contam as mesmas histórias, né? E eu comecei a ver, eu lembro que Jesus, quando ele chamou Pedro também, tem aquela história onde Pedro estava no barco, e aí ele não estava conseguindo pegar peixe, aí Jesus fala, joga a rede para o outro lado, e aí Pedro joga a rede, e aí quando ele joga a rede, ele pega um monte de peixe, né? E aí ele vê que Jesus é Jesus, ele reconhece Jesus, né? E essa história acontece 2 vezes na Bíblia. E eu achei que esses 2 momentos eram o mesmo, só que estudando eu vi que são momentos diferentes. E por que eu acho isso interessante? Porque se Jesus tivesse chamado Pedro no momento em que ele jogou a rede, que ele não estava conseguindo pegar peixe, e Jesus ajudou ele a ser bem sucedido, ia ser um chamado fácil, não é verdade? Por quê? Porque Jesus chamou Pedro no momento de frustração, no momento de falha, e nesse momento, muitas vezes é fácil a gente fazer algo sacrificial e entrar para dentro daquilo que Jesus tem chamado a gente para fazer. Só que a gente vê aqui que Jesus chama ele num lugar de sucesso,
Pedro não estava precisando naquele momento, mas Jesus chama ele naquele momento. E a minha pergunta é: será que a gente está disposto a ser obediente o suficiente para talvez no maior ponto de sucesso das nossas vidas, se Jesus nos chamar, você está disposto a sacrificar tudo para ser obediente? Gostei, hein, Elton? Ó, tá formando bem seu filho. Respondeu sim aqui, gente. Corintiano, né, gente? É outra coisa, né? É outro nível. Então, Jesus, ele vai chamar a gente para fora da nossa zona de conforto. Sabe, eles eram bons pescadores e Jesus chamou eles para fora da zona de conforto. E é importante a gente entender então o que acontece depois que Jesus chama eles. Vocês já perceberam o que acontece depois? Olha só, versículo 21. Então no 20 foi até onde ele chamou. 21 fala assim: eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Parar aqui um pouquinho rapidinho. Eu já estive em Cafarnaum, gente. Sabe o que significa Cafarnaum? Cafar significa vila, Naum significa conforto. Então para onde Jesus levou eles, logo depois que ele chamou? Vila do conforto, tá? Continuando. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou. Então tá, dá uma pausa aqui. Então, gente, Jesus, ele era um convidado naquela sinagoga, né? A sinagoga na época não era um lugar, por exemplo, igual muitas pessoas fazem aqui na nossa igreja, e vem um domingo a cada 6 meses, ou o cara vai no domingo de Páscoa, ou só vem no domingo de ceia. Não, quem frequentava a sinagoga regularmente, né? Então, por mais que a gente saiba pouco, a gente vê que tem um homem possesso. Então quando Jesus começa a falar, o homem fica possesso. Então, por mais que a gente ouve pouco desse homem que ficou possesso, a gente consegue concluir que ele é um homem que frequentava regularmente aquela sinagoga lá. Ele estava lá todos os dias praticamente, né? E quando Jesus fala, Jesus então, o homem fica possesso. E Cafarnaum, gente, só para vocês saberem, foi onde Jesus, ele montou a base do seu ministério. A gente tem na Bíblia relato de 22 milagres que Jesus, ele fez naquela região ali. Então é o lugar onde Jesus, ele morou por muito tempo, ele fez a base do seu ministério, foi o lugar onde ele chamou os seus discípulos. E outra coisa, Jesus não chamou aqueles que ele se sentia mais confortável, mas Jesus chamou os discípulos que fariam dele mais efetivo. Jesus não chamou os discípulos que deixavam ele mais confortável, mas Jesus chamou os discípulos que fariam dele mais efetivo. E outra coisa, Jesus, para cumprir o seu chamado, como cordeiro imaculado, desde a fundação da terra, ele teve que deixar as glórias e as riquezas do céu, para vir aqui na terra. Jesus então, para cumprir o seu chamado, ele também teve que deixar a sua zona de conforto. Jesus teve que deixar a sua zona de conforto. E aqui a gente vê então, que quando ele abre a boca, o homem, ele fica possesso por um demônio ou espírito diabólico, ou seja, algo disfuncional, né? E aí os demônios falam, o homem imundo, o espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O poder da palavra viva de Jesus se fez viva naquele homem, e a disfunção teve que sair dele. O espírito maligno nos sacudiu. Jesus, ele não teve que encostar naquele homem, mas pelo simples falar de Jesus, a autoridade que estava na sua palavra, o espírito imundo teve que sair. E sabe, eu acredito que muitas vezes nós temos que abrir a nossa boca em autoridade, na presença de Deus, para mandar embora coisas na nossa vida que têm ocupado o lugar do Espírito de Deus na nossa mente e no nosso coração. A gente, com autoridade no nome de Jesus, nós temos que abrir a nossa boca e confrontar muitas das disfunções que nós temos na nossa vida. Porque pode ser que naquele homem era um demônio, sabe? E todos, antigamente, tudo era demônio, sabe? O cara tinha uma doença mental, era demônio. O cara tinha não sei o que, era demônio, sabe? Mas será que talvez, muitas vezes na nossa vida, talvez não seja um demônio, mas pode ser que seja uma disfunção? Se você levar só para o lado do demônio, talvez você perca a mensagem que Jesus está falando com você. Sabe, onde você é disfuncional hoje?
Onde nós somos disfuncionais hoje? É uma autoanálise que a gente tem que fazer aqui. E Jesus então manda o Espírito sair. E quando a gente pensa no poder de Jesus, a gente pensa em rosas e flores e coisas bonitas. E a gente vê que aquele homem começou a convulsionar no chão. Ele começou a convulsionar no chão. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos o poder de Deus, ele vai se manifestar de maneiras diferentes. Porque a gente tem que confrontar, porque nem tudo são flores, gente, mas a gente tem que confrontar o espírito maligno que está dentro da nossa vida, a disfunção que está dentro de nós. A gente tem que confrontar essas coisas. E o que eu não consigo entender é como que aquele homem ficou tanto tempo sentado na sinagoga e não aconteceu nada. Como que aquele homem na igreja todo domingo e só no dia que Jesus falou que o Espírito manifestou? Onde estava a presença de Deus? Sabe, muitas vezes a gente se torna religioso a ponto de não conseguir manifestar a presença de Deus nas nossas vidas, porque aqueles homens estavam na igreja todos os dias, e o Espírito só se manifestou quando Jesus, em autoridade, abriu a boca dele. Será que a gente está confortável demais? Também estou ouvindo aqui o som do online aqui, gente. Será que a gente está confortável demais como esse homem também? E uma coisa que eu comecei a ver é que chega um momento onde a gente aprende a amar a nossa disfunção. Eu lembro que uma coisa para mim foi interessante. Teve uma vez que eu fui pregar uma mensagem falando um pouco sobre disfunção, e eu perguntei assim: quantas pessoas aqui têm uma família disfuncional? Se você tem uma família disfuncional, levanta a sua mão. Não estou falando para fazer isso aqui não, tá? E eu achei que talvez 20% das pessoas levantariam a mão. E quando eu fiz a pergunta, quantos aqui têm uma família disfuncional? 100% das pessoas levantaram a mão. O que eu começo a entender? A gente começa a ficar confortável dentro da nossa disfunção. Sabe, quando você não está muito bem, deixa eu te falar uma disfunção que vai fazer você se sentir bem rapidinho. É você criticar outra pessoa. Sabe, pega a disfunção de outra pessoa, ou pega a dificuldade que a pessoa tem, numa área onde você não tem a dificuldade, e começa a criticar aquela pessoa. Vê como é que isso daí não vai fazer você se sentir melhor. Porque a gente se conforta na nossa disfunção. Não é que eu amo a minha disfunção, não é que eu amo o diabo, mas eu amo como a minha disfunção me faz me sentir. Então quando eu não estou bem, é muito mais fácil eu passar 5 minutos julgando você, do que eu ser honesto em relação à minha própria disfunção. Sabe, é muito mais fácil eu falar como você deveria criar os seus filhos. É muito mais fácil eu falar para você como você deveria estar investindo o seu dinheiro. É muito mais fácil eu falar para você com quem você deveria estar andando, do que eu olhar para a minha própria vida e ver as coisas que eu preciso melhorar, ver as disfunções que eu preciso tratar no meu coração. Sabe, a gente quando está sentindo mal, é muito mais fácil a gente julgar. Outra coisa, outra disfunção que a gente ama, acariciar a nossa insegurança. Sabe por quê? Porque aí você acaricia a sua insegurança e fala, não, eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir melhorar. E aí você não precisa entrar para dentro do seu chamado. E aí você nunca vai ver o seu destino se tornar realidade. Por quê? Porque você começa a achar que a sua insegurança é normal. E hoje, a gente vê aqui, sabe, Jesus está nesse lugar aqui. Jesus, Ele está dentro de você. Ele deu essa autoridade para a gente. E hoje é o dia que nós vamos mandar as nossas disfunções saírem fora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem travado, ocupado o lugar do Espírito de Deus, na sua mente ou no seu coração, vai ser mandado embora hoje em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem tentado prender você na zona de conforto, vai ser mandado embora agora em nome de Jesus. E em 2 Coríntios, não precisa abrir, 2 Coríntios 1:3, 1:3 a 4, depois você pode ler na sua casa. A gente vê aqui um pouco de como muitas vezes, o que Jesus fala sobre conforto, né? E aí a gente entende aqui, eu sempre usei esse texto muito para aconselhamento, e a gente normalmente fala assim, quando você está passando por uma situação difícil, né? Deus está fazendo você passar por isso, e na maior parte das vezes não é por você, mas é porque alguém vai passar por uma situação parecida, e depois, durante esse processo que você está vivendo, você vai adquirir conhecimento e experiência para poder ajudar pessoas que vão passar pela mesma coisa que você está passando hoje, né? Então esse trecho, ele fala bastante sobre isso. Só que se você procurar na palavra de Deus, olha só que interessante, se você procurar na palavra de Deus,
você vai encontrar falando que Cristo nos conforta. Você vai encontrar também trechos falando para a gente confortar um ao outro. Mas sabe o que você nunca vai encontrar? Sabe o que você nunca vai encontrar na palavra de Deus? É a palavra de Deus falando para você confortar você mesmo. Você pode buscar conforto em Cristo, você pode confortar os outros. Mas uma coisa que não tem na palavra de Deus é para você confortar você mesmo. Interessante, não é? E aí a gente entra no trecho então. Porque Deus ele nos chama para fora da nossa zona de conforto. 2 Coríntios 1, 3-4 fala assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe, o diabo quer tornar a sua disfunção tão confortável para você vir todo domingo aqui na igreja, você anotar as coisas que estão na palavra, você sair aqui da igreja, ir almoçar e você não mudar nada na sua vida. Esse é o ponto. Você sempre vai ouvir aqui, você vai achar que a palavra é para o outro, você nunca vai achar que a palavra é para você. Pode ser até para sua esposa ou para o seu marido, mas nunca é para você. Você anota, mas você não muda nada. Esse é o ambiente onde o diabo quer deixar para você confortável. Eu vou ouvir uma palavra lá que é interessante, mas que não tem nada a ver comigo. A palavra de Deus, como eu falei aqui, ela veio para nos confrontar. A palavra de Deus veio para nos confrontar. Sabe? Continuando, que nos consola em todas as tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aí você pergunta assim, então quer dizer que Deus vai usar problemas para me trazer conforto? Sim, não apenas isso. Deus vai perturbar o meu conforto, para confrontar a minha disfunção. Deus não somente vai gerar uma perturbação, mas Deus vai perturbar o seu conforto para confrontar a sua disfunção. Sabe, então, como a gente falou aqui, né, a gente sempre acha que o diabo é que confronta e gera conflito, e a gente acha que Cristo é o que conforta. Só que a gente vê que Jesus ele veio para nos confrontar. Então muitas das perturbações e talvez tribulações que a gente passa, na verdade, é Cristo perturbando a gente para confrontar as disfunções que a gente tem dentro da gente. É meio pesada essa mensagem aqui, né, gente? Mas vamos lá que é para o nosso bem, né? Às vezes a gente precisa de uma mensagem assim também, não é verdade? Todos nós temos disfunções. E sabe o que é interessante para mim aqui? Que, como eu falei aqui, quando a gente não conhece a função de algo, a gente não consegue saber para que aquilo serve, e isso muitas vezes a gente faz com Cristo, a gente não sabe para que Cristo veio, e a gente usa Cristo de maneira errada, né? Só que a gente vê aqui, né, que quando os demônios, eles encontraram Jesus, eles sabiam mais sobre Jesus do que a igreja sabia sobre Jesus. Não é interessante isso? Porque quando os demônios, eles encontram com Jesus naquela situação, eles falam, ele vai se livrar da gente agora. Quando os demônios, eles encontram com Jesus, eles falam, essa é a nossa carta de despejo. Quando eles veem Jesus, enquanto todo mundo achou normal, os demônios falaram, esse aí é o prometido. Os demônios sabiam mais sobre Jesus do que a igreja sabia sobre Jesus. Os demônios ficaram apavorados, porque eles sabiam que aquele era o nome que era sobre todo nome. Os demônios, eles ficaram apavorados quando eles viram Jesus, porque eles sabiam que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os demônios ficaram apavorados, porque a partir do momento que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, que Ele pegou a chave do sepulcro, não existe mais nada que pode detê-lo. Os demônios sabem disso, mas a igreja não reconheceu. A igreja achou que era normal, mas os demônios, até os demônios reconheceram quem Jesus era. Sabe por quê? Porque a gente fica confortável na nossa disfunção. E é isso que o diabo quer. O diabo quer, fica confortável, fica confortável, fica confortável, fica confortável, fica aí onde você está. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você está confortável, você não vai mudar nada na sua vida.
Se você está confortável, você vai ficar do jeito que está. Então o que o diabo mais quer hoje é deixar você confortável. Deixar você confortável no seu trabalho, deixar você confortável na sua casa, deixar você confortável no seu ministério, porque aí você não precisa mudar nada. Só que Jesus está sempre nos confrontando, porque Ele tem um nível mais alto para a gente. Jesus tem um nível maior para você. Eu te garanto isso hoje. No nível que você está hoje, Jesus tem algo maior para a sua vida. Mas sabe como é que você vai alcançar isso? Não é ficando parado, mas é quando você entender que você precisa sair da sua zona de conforto. Meu irmão, você está precisando do emprego? Não fica sentado no sofá orando, não. O emprego não vai cair do céu. Vai entregar currículo, vai correr atrás, vai estudar. Sabe por quê? Porque a gente fica falando que só oração resolve. Sabe, tem uma frase que o pastor Carlito fala, que eu acho muito interessante. Como é que é a frase, Oliver? Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Se for levar alguma coisa nessa manhã aqui, leva essa frase aí. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. E aqui, sabe? A gente fica, sabe, talvez você está passando por um problema hoje, talvez você está passando por um teste, e não é somente um teste, é um confronto, sabe, essa é uma oportunidade que Deus quer usar para confrontar aquilo que você tem chamado de normal. Deus está te chamando para algo maior. Eu acredito que o Espírito de Jesus está em você, e se Ele está em você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Jesus não quer deixar você na escuridão, mas Ele tem te chamado, vem para fora da escuridão, porque eu te chamo para a minha maravilhosa luz. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E o diabo fica confortável, fica confortável. Sabe uma coisa interessante? Outro dia, vivi uma situação onde um cara veio falar assim para mim, vou usar pessoa A e B para ficar mais claro, tá? Pessoa A veio falar para mim assim, ouvi falar isso de você. E aí uma pessoa B falou para ele. E aí eu falei, beleza, né? Aí eu fui falar com uma pessoa que me acompanhava na época, falei, a pessoa B está falando isso, não, tem umas pessoas falando isso de mim. Aí ele falou assim, quem te falou isso? Eu falei, foi a pessoa A. Aí ele falou assim, a próxima vez que a pessoa A vier falar para você alguma coisa, não pergunta para ela o que a pessoa B falou, pergunta por que a pessoa B ficou tão confortável em falar mal de você para a pessoa A, porque eu tenho certeza que ninguém vai chegar para mim e ficar confortável de ficar falando mal da Bianca. Sabe, então por que a pessoa B ficou tão confortável de falar coisas ruins de você para a pessoa A? Por quê? Porque a gente se torna confortável na nossa disfunção. E sabe o que é? Se a pessoa está confortável, gente, tem alguma coisa estranha. E a gente vê aqui, Cafarnaum, Vila do Conforto. Eles estavam confortáveis na sua religião a ponto deles perderem a revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante isso. Eu vou para Mateus 11:20. Mateus 11:20 fala assim, então Jesus começou a denunciar as cidades em que haviam sido realizados a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Então eles viram os milagres, mas eles não mudaram a sua mentalidade. Olha só Mateus 11:23-24, presta atenção nisso aqui, gente. Mateus 11:23-24, fala assim, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Sodoma, a cidade que foi queimada por fogo, porque não conseguiram encontrar homens justos lá. Já ouviram essa história na Bíblia, né? E aqui Jesus fala, a cidade onde ele fez a base do seu ministério, ele amaldiçoa no final. A Vila do Conforto, sabe, o nome daquela cidade se tornou ultimamente as ações que aquela cidade fariam. Jesus falando para eles assim, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, vocês não responderam a esse chamado, vocês não entenderam, vocês não me reconheceram. Jesus vai ter maior rigor com eles do que com a cidade de Sodoma, onde foram encontrados poucos justos, quase nenhum. Cafarnaum, a Vila do Conforto, a cidade que foi amaldiçoada por Jesus, a cidade onde ele fez a base do seu ministério. Sabe, se você ama conforto, mais do que você ama Cristo, você está correndo para fora do seu chamado. E isso não vai te engrandecer, isso vai te derrubar em algum momento da sua vida.
Sabe, talvez você pode estar correndo atrás de religião, você pode estar correndo atrás de pessoas, ou de medos familiares, ou insegurança. Mas você não vai experimentar o seu chamado, se você ficar estagnado naquilo que é confortável para você. Será que você, já estou encerrando a minha mensagem aqui, pode pedir o pessoal do louvor entrar? Será que você hoje, você está estagnado no seu conforto? Será que ele se tornou disfuncional para você? Será que você aprendeu a tolerar algumas coisas na sua vida que Jesus na verdade veio para te libertar? Será? Será que você está acomodado no lugar onde você está hoje, e o Espírito de Deus está tentando te tirar desse lugar disfuncional? Sabe uma coisa que eu aprendi? A gente não precisa gritar ou chorar, mas eu acredito que a melhor resposta que a gente pode dar é uma decisão no nosso coração. Não é um choro, não é um grito, não é uma atitude, mas é uma decisão no seu coração, que pode mostrar que você está saindo daqui nessa manhã, falando: Deus, eu quero vencer aquilo que tem sido disfuncional da minha vida. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero responder ao chamado que o Senhor tem por mim. Sabe, se você tem vivido num lugar, sabe, de complacência, onde você tem vivido uma fé medíocre, sabe, para você que talvez tenha vivido em traumas do passado, sabe, sai fora desse lugar. Sabe, hoje é o dia que a gente joga uma nota, uma carta de despejo para todas as disfunções das nossas vidas, para tudo aquilo que tem impedido a gente de alcançar o chamado que Deus tem para nós. Nós notificamos hoje, porque hoje é o dia que o Espírito Santo vai nos libertar. Sabe, nós notificamos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos saindo para fora da nossa complacência, nós estamos saindo para fora das nossas desculpas. Eu não quero o conforto que vem da disfunção, mas eu quero o conforto que vem de Cristo. Se você é essa pessoa nessa manhã, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você é aquele que fala: eu quero sair fora da minha zona de conforto, eu quero sair fora daquilo que tem sido disfuncional na minha vida. E hoje, na autoridade no nome de Jesus, nós lançamos fora toda a escuridão, nós lançamos fora todo espírito maligno das nossas vidas, dessa cidade, e toda a disfunção é lançada fora, porque Jesus é aquele que nos chama, Jesus é aquele que morreu para nos libertar, Jesus é aquele que veio para nos confrontar. O Espírito Santo é o Consolador, mas Jesus é aquele que nos confronta. A sua palavra tira a gente da onde a gente está e leva a gente para um nível mais alto. E assim como Jesus chamou a Pedro, assim como Jesus chamou a Tiago, nessa manhã Jesus chama você para fora da sua zona de conforto, para fora da sua disfunção. E hoje Ele te dá autoridade, pelo nome que é sobre todo nome, pelo nome que é Senhor de todos, para declarar: saia fora em nome de Jesus, saia fora em nome de Jesus, saia fora em nome de Jesus, saia fora em nome de Jesus.